Olá, bom dia, sexta-feira, 6 de janeiro de 2017. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Sexta-feira é dia do quadro Agenda do Porto, onde discutimos temas relacionados ao maior porto da América Latina. Para debater o tema, recebemos o empresário e consultor portuário, nosso comentarista de todas as sextas, Maxwell Rodrigues, e o professor universitário Hélio Alite. Obrigado pela presença. Hélio, feliz ano novo. Feliz ano novo, Paula Paparelli. Feliz ano novo, Maxwell Rodrigues. É um prazer estar aqui na Santa, minha casa, a casa em que eu leciono, nessa manhã de verão bonita, de Santos, quente, que promete muitas informações, muitos assuntos para a gente debater aqui. Hélio, sempre poético. Bom dia, Max. Sempre, Paula. Feliz ano novo, prazer receber você aqui. Feliz ano novo para você também, aos nossos telespectadores, ao Hélio. E estamos aqui novamente, como toda sexta-feira, a fim de debater esses assuntos de suma importância para a nossa região e principalmente para o maior porto da América Latina. Pena que nem sempre a gente começa com boas notícias, né? Ontem, um incêndio seguido de explosões atingiu na tarde dessa quinta-feira a unidade na Vale Fertilizantes em Cubatão. A empresa confirmou que ocorreu um vazamento de nitrato de amônio, cuja fumaça tóxica de cor amarela pode ser vista até de outras cidades. Equipes dos batalhões do Corpo de Bombeiros de Cubatão, Santos, São Vicente e Guarujá foram deslocadas até o local. A área ficou isolada e técnicos da Defesa Civil e da CETESB acompanharam toda a ação dos bombeiros. Como a fumaça é tóxica, por segurança, as empresas do Polo Industrial de Cubatão dispensaram os funcionários. Moradores de uma comunidade próxima também tiveram que deixar as casas e foram direcionados a uma escola no centro de Cubatão, onde receberam todo o apoio da prefeitura do município. 4 horas depois da explosão, o incêndio foi controlado. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas fatais. Mais um acidente com produtos perigosos em nossa região. A população tem razões para ficar preocupada? Max. Bom, Paula, honestamente falando, nós já debatemos esse ponto aqui inúmeras vezes em outras circunstâncias, em virtude de outros incêndios que ocorreram e acidentes também no próprio Porto de Santos. Inicialmente, eu faria uma radiografia um pouco diferente em relação a tudo isso. Nós vínhamos aí debatendo esta questão do assunto Porto, muitas vezes na questão política, e uma das coisas mais importantes que nós temos de ter é a interlocução da nossa região no sentido Porto. Nós não temos uma interlocução efetiva na região a fim de tratar todos os interesses do Porto. E por que eu digo isso? Porque nós sabemos que tínhamos aí há um tempo atrás os incidentes não só da Ultracargo, mas também da Local Frio, e até então nada de efetivo foi feito até o momento. Isto é uma carência muito grande no intuito de prevenção e fiscalização de tudo aquilo que é importante, não só para o Porto de Santos, mas para toda a região. A desculpa, entre aspas, que muitas vezes nós percebemos é de que toda a gestão portuária é uma gestão federal. Ok, isto é correto, mas o impacto ele é municipal, o impacto ele é regional, e é por esta razão que a fiscalização ela também deve ser uma fiscalização municipal, uma fiscalização regional, porque todo o sofrimento que porventura venha a ter em virtude desses incidentes, ele é do impacto regional e municipal, Paula. Como é que você vê essa situação, Hélio? Eu concordo em gênero e grau com o que o Maxwell falou. A gente tem uma sensação de insegurança. Na segurança pública, a mesma sensação de insegurança nós temos nas principais atividades que cercam a nossa região, que definitivamente são a atividade portuária coligada com a atividade industrial. Porto Indústria, e assim escreveu-se a história da potencialidade regional. É assim que nós traçamos a nossa rota dentro da história do desenvolvimento econômico da região e do Brasil. Eles estão unidos, eles estão interligados. E a gente sente, sim, como o Maxwell bem colocou, uma necessidade de um maior dinamismo, de uma maior agilidade com relação a ações, especialmente do controle, especialmente da fiscalização, especialmente do cumprimento das normas que elas estão aí. O arcabouço legal, ele é legal aqui no Brasil, ele é muito amplo, ele é muito farto, nós temos leis para tudo. Porém, cabe o cumprimento delas, e agora nós percebemos que existe uma linha do tempo
depois eu vou citar aqui os 4 anos em que acontecem incidentes na área portuária e na área industrial aqui na nossa região, nós percebemos que é uma reedição de situações que vem acontecendo desde os últimos 4 anos. Eu queria liberar, Luciano, pode liberar essas imagens? Nós temos imagens do Caderno Regional, que prontamente esteve no local ontem, assim que tudo aconteceu. Nós tivemos uma equipe do Caderno Regional lá no local, onde eles puderam aí registrar as imagens do acidente, a fumaça na cor amarela, como nós falamos, altamente tóxica, o vazamento de nitrato de amônio. Então, aí o risco, não só para a cidade de Cubatão, que é o que a gente está discutindo nesse momento, mas também para toda a região da Baixada Santista, onde essas imagens, as imagens dessa fumaça, elas puderam ser vistas aí de outras cidades, cidades de Santos, até inclusive moradores da Ponta da Praia conseguiram visualizar à distância aí essas fumaças, moradores da cidade de São Vicente, enfim, toda essa região aí. Num primeiro momento, o que a gente sabe é que essa fumaça, ela estava indo sentido Mogi das Cruzes, o que não preocupava tanto, mas a gente sabe, assim como o acidente da Local Frio também trouxe essa mesma preocupação, a fumaça, conforme o vento, ela muda de direção, o que preocupa se vai em direção à cidade, enfim. E a questão também da chuva, né? Se chove, vira aí uma chuva, como é que tem um termo, né? Chuva ácida. Chuva ácida, o que é preocupante, inclusive profissionais da área que entendem melhor ainda desse assunto falaram que em contato com a água isso poderia ser ainda mais tóxico e vem essa preocupação, por isso que a gente traz, justamente isso aconteceu ontem, onde hoje a gente tem esse debate, onde aqui nós sempre discutimos essa questão da segurança, não só no porto, mas em toda essa questão do polo industrial também de Cubatão, né, Max? Não tenha dúvida, Paula. E quando acidentes como esse ocorrem, nós percebemos aí que existe o plano de auxílio mútuo, capitaneado aí por todos os terminais e todos os atores que estão envolvidos dentro desse processo, a fim de tomar as ações efetivas relacionadas a um incidente como este. Mas nós também temos outras normativas, que são normativas que obrigam os terminais a gerir e ter o controle, principalmente no tocante à questão do acesso e o controle das pessoas dentro desses terminais privados. E toda vez como nós temos aí o pronunciamento de um plano de evacuação, nós não sabemos efetivamente quantas pessoas estão dentro desses terminais. Nós percebemos que esses números eles não são divulgados. E mais uma vez, me parece que nós temos normativas, como é o próprio ISPS Code, o A1002, que são normativas que obrigam a relação de alfandegamento em virtude dos controles e o acesso aos terminais portuários, e essas normativas efetivamente elas não são controladas, porque eu posso fazer um plano de evacuação, né, fazer com que essas pessoas se desloquem daquele local, mas eu não sei quantas pessoas eu tenho dentro daquela localidade, se efetivamente todos aqueles profissionais que estavam ali trabalhando naquele momento efetivamente saíram desse terminal e dessa zona de, entre aspas, perigo que existia naquele momento. O que a gente sabe é que durante a explosão aí, as primeiras atitudes, as primeiras iniciativas foram tirar todos os funcionários das empresas, inclusive uma comunidade próxima ali do local da explosão, ela foi retirada, numa média de são 150 moradores ali daquela comunidade, aparentemente 140 estavam nas residências, foram levadas aí para um colégio no centro de Cubatão, receberam todo o auxílio aí da prefeitura da cidade. E essas cidades, na verdade, essas comunidades, elas têm até inclusive um treinamento, né, Max? Que elas recebem ali, principalmente outras empresas, tem a Fosfert, o Petrobras, a própria Uzi Minas, então algumas comunidades não são muito grandes, como a gente falou, essa comunidade tem aí apenas 150 moradores, apenas 140 outros estavam trabalhando, mas estamos num período de férias, o que preocupa, as crianças também estarem em casa. Paula, o que nós precisamos nos ater, a partir do momento que ocorreu o incêndio, nós acabamos também tendo uma participação em relação a tudo isso, porque acabamos sendo acessados em virtude das informações, enfim. Mas eu sempre vou tentar me ater, não só na questão corretiva do processo, eu acho que a gente debate muito a consequência do erro, e nós não temos a possibilidade ou necessariamente a condição de debater a questão de
de prevenção. Nós tivemos aí recentemente, e nós não podemos esquecer isso, um grande incêndio na Ultracargo. Posterior a isso, nós tivemos um acidente muito grave também na Local Frio, onde nós não tínhamos informação. Mais uma vez, toda a iniciativa pública e as associações divulgaram inúmeros estudos, e eu acho que nós somos um país do estudo, porque nós temos uma capacidade enorme de desenvolvimento de estudos, e nós não conseguimos colocar efetivamente nada em prática. Então eu acho que a pauta do debate ele deve estar vinculado à questão preventiva. Quais são as ações preventivas que nós vamos tomar daqui para frente, para que incidentes como esse não voltem a ocorrer, porque senão eles serão manchetes rotineiramente dentro do Porto de Santos, Paula. Hélio, para a gente encerrar o bloco, eu queria a sua opinião em relação a... Será que a gente chega num momento já tardio, na minha opinião, diante de tudo que já aconteceu no Porto de Santos? Se fosse ainda o primeiro acidente, como naquele terminal açucareiro, a gente estaria ainda discutindo, isso seria uma novidade. Mas diante de todos os fatos que já aconteceram, será que um plano de evacuação em grande escala seria a questão da gente estar discutindo isso? Aí te faço outra pergunta, será que os protocolos de segurança, nesse caso da empresa da Vale Fertilizantes, será que ele foi bem executado? Bom, Paula, em primeiro lugar, aquele dito popular que antes tarde do que nunca, ele é legal a partir do momento que o tarde ele serve quando tu aproveita tudo que já aconteceu e faz melhor do que todo mundo. Sim. Isso é muito bom. Existe uma lição de casa a ser feita. Não é a primeira vez que esse produto causa um desastre aqui no Brasil. Há 3 anos, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, esse mesmo produto, o nitrato de amônio, ele durante 3 dias pegou fogo no terminal da Global Logística. Rendeu 6 mil ações de indenização. 2 já foram transitadas e julgados, pagando danos morais, danos materiais às pessoas que foram prejudicadas. Felizmente, nós não tivemos vítimas. Felizmente, nós tivemos um dano evidentemente material, evidentemente ao meio ambiente, que é um dano grave, mas isso ficou apagado na linha do tempo. E olha, em agosto de 2005, nós tivemos o maior desastre na área portuária, foi no porto chinês de Tianjin, próximo, é o porto de Pequim, na China. E adivinha qual foi o produto que iniciou um dos maiores tragédias da área portuária, que vitimou 200 pessoas. Houve uma necessidade de remoção de 10 milhões de habitantes. Talvez tenha sido o maior exemplo de um trabalho de remoção de pessoas de uma área afetada. Plano de evacuação. Exatamente, né? O plano de evacuação é enorme, isso aí virou um estudo de caso. E esse incêndio vitimou 100 e poucos bombeiros, 130 bombeiros faleceram no tratamento daquele incêndio. E adivinha qual foi o produto? O mesmo produto que incendiou ontem. Então temos aí sim... Se não me engano, esse produto ele é utilizado no preparo de fogos de artifício, é isso mesmo? Também, aquilo que prepara... Uma das matérias-primas, né? Um depoimento muito interessante do próprio presidente do Sindicato dos Químicos, dizendo que aquilo que serve para alimento, para produção de alimentos, serve para produção de explosivos. Boa parte da matéria-prima para a fabricação de explosivos, ela é utilizada na manufatura de produtos para lavoura, para a produção de adubo. Então, isso nós estamos cercados. O Porto de Santos é um porto importador de matéria-prima para produtos manufaturados. Creio que funcionou bem os planos de emergência, como funcionaram bem no grande incêndio da Copersucar, em 2013, como funcionou muito bem no grande incêndio da Rumo, 2 ocasiões, em 2014. Tivemos um incêndio na Vale, no seu terminal integrador também, em 2014, de grandes proporções. Tivemos o primeiro incêndio, aliás, em 2013, no terminal de grãos do Guarujá. A participação do grão dentro dos incidentes é muito grande, do granel é muito grande. Nós só tivemos um evento no Porto de Santos em containers, que foi o grande incêndio da Local Frio há 1 ano. O que me deixa muito preocupado é que tanto no incêndio da Ultracargo, em que depois de 18 meses ficamos sabendo quais foram as causas, até hoje nós não sabemos o que efetivamente foi queimado nos céus da margem esquerda no grande incêndio da Local Frio.
O que preocupa, na verdade, a gente vai continuar esse assunto, inclusive vamos fazer no próximo bloco uma retrospectiva, até parecida com essa que você está fazendo agora. A gente vai continuar esse assunto no próximo bloco, mas eu acho que o que fica é a preocupação que a gente só vai talvez descobrir daqui a uns bons anos, a gente tendo acesso a esse tipo de produto, o que pode contribuir prejudicialmente à nossa saúde. Agenda do Porto. Oferecimento Grupo Iaman, Segurança Patrimonial e Brasil Porto Logística. Durante a retrospectiva 2016 do programa Bom Dia Baixada, comentamos sobre o incêndio no Local Frio, no Porto de Santos, que atingiu grandes proporções, lançou uma nuvem tóxica sobre os municípios da região e causou a morte de uma pessoa. Em 2015, a região sofreu com o incêndio da Ultracargo, que durou cerca de 8 dias, bloqueou a rodovia Anchieta e impediu o acesso ao Porto de Santos. Na Vale Fertilizantes, houve a interrupção momentânea da rodovia Cônego Domênico Rangoni, o que dificultou o acesso à margem esquerda do Porto do Guarujá. São episódios semelhantes que trazem à tona problemas recorrentes, né, Max? Como comentamos aí no primeiro bloco. Não só isso, Paula, e paralisa o canal também do Porto de Santos, né? exatamente. O canal também foi paralisado nesse sentido. No bloco anterior, Paula, o Hélio fez alguns comentários em relação à questão das indenizações e, no meu entendimento, as indenizações não são única e exclusivamente focadas aí às pessoas físicas, né? Ela tem, deve-se ter também um impacto em relação à coletividade. Eu ainda não tenho ainda o conhecimento e gostaria até que a própria prefeitura ou as prefeituras pudessem entrar em contato com a produção e nos passar esta informação de que exista alguma legislação focada exclusivamente nisso, né? Em virtude do que ocorreu no passado. Eu acho que, propriamente, os vereadores das cidades, eles deveriam legislar nesse sentido para que houvesse uma contrapartida de imediata em relação a situações como essa. Ou seja, se houver qualquer tipo de incidente que venha efetivamente a prejudicar a coletividade e a sociedade, não há do que se discutir. Deve-se ser uma jurisprudência, ou seja, você deve ter uma penalização de imediato. Um incêndio com proporções iguais ao da Ultracargo e como ocorreu ontem, eu acho que o dano é evidente. Nós não temos que debater e partir para uma esfera jurídica a fim de permanecermos aí 10 ou 20 anos sem termos aí nada que venha a contribuir para tentar minimizar os impactos que foram ocasionados para a sociedade. Por exemplo, no caso da Ultracargo, como nós mencionamos há tempo atrás, e pelo próprio período, eu acho que a Ultracargo poderia ter a contrapartida de alguma forma melhorar o acesso ao porto, já que ela prejudicou e acabou com o acesso ao porto dentro daquele período de 6 a 7 dias, em virtude do grande incêndio que ocorreu. Neste caso da Vale, talvez ela contribuir de alguma forma em relação ao meio ambiente, ela tem que ter uma contrapartida. Eu acho que a contrapartida ela não é só única e exclusivamente financeira, mas ela deve ser também em virtude dos impactos que foram ocasionados, Paulo. Eli, você acha que houve avanço, já que você também trouxe essas questões do último bloco, fez um levantamento muito interessante aqui para o programa, você acha que houve um avanço significativo em relação ao combate de incêndio? Tanto que ontem, você mesmo citou que em outro país também aconteceu esse incêndio que queimou durante 3 dias, de repente também o produto deveria ser em maior quantidade, mais concentrado, mas aqui até que 4 horas é um bom resultado de um combate ao incêndio. Não sei nem se esse é o termo correto de se usar. A gente tem que destacar o trabalho dos bombeiros, que no incêndio, no grande incêndio lá no Local Frio, eles fizeram a lição de casa, porque se eles tivessem atuado no combate ao incêndio, como os chineses fizeram, e gerou na grande onda de explosões, no Guarujá nós teríamos tido uma tragédia sem histórico no Brasil. Eles perceberam que era um dia muito chuvoso, eles perceberam que o produto havia iniciado a sua combustão com contato com a água e aí tiveram uma maneira diferente de tratar. Ponto. Medalha de ouro para o tratamento que foi dado. Já aprendizado com a questão da Ultracargo, foi 6 meses antes, a Local Frio aconteceu 6 meses antes do grande desastre em Tianjin, na China, e evidentemente houve uma lição de casa feita. Agora, a grande lição de casa, ela aconteceu há 40 anos atrás, quando nós tivemos o grande desastre do Ai Georges, aqui no Porto de Santos. Um incêndio que começou dentro de um vagão, atingiu o porão do navio, e ali nós tivemos a nossa primeira lição de casa,
que poderíamos ter utilizado ao longo da história, da grande linha do tempo da história do nosso porto, para que nós servisse de exemplo para outros eventos. Há 40 anos atrás, um navio pegou fogo aqui no meio do canal e, graças a Deus, nós tivemos somente uma perda muito significativa no funcionário da Companhia Docas de Santos e não tivemos danos ambientais. Aliás, o grande dano ambiental é que o navio ficou 40 anos afundado no porto. Sim. E foi uma lição de casa não foi feita, né? Antes disso, nós tivemos o famoso navio Recreio, que em 71 acabou atracando, acabou ficando encalhado no Canal 6, e por incrível que pareça, até hoje ele não saiu de lá. Ainda tem alguns destroços lá. Então percebo que nós temos lições de casa do âmbito ambiental, da relação cidade-porto, do combate a incêndios, do tratamento com o modal marítimo, com as atividades portuárias, que já fazem parte de décadas de história e que nós precisamos aprender e melhorar todo esse aparato de combate, de prevenção principalmente. Max. Sabe quando isso vai mudar, Paula, honestamente falando? Quando houver o desprendimento, né? Principalmente dentro da esfera política em relação a situações como essa. O que eu digo de desprendimento? Hoje, voltando, falando um pouco mais de política, existe aí o compromisso partidário em relação a tudo aquilo que é composto para que as pessoas consigam atingir aqueles cargos e aquelas posições dentro dos governos de um modo geral. E para que haja essas composições, necessariamente compromissos são assumidos. E aí você não tem o desprendimento. Quando você não tem o desprendimento, você não tem o poder de cobrança, você não consegue cobrar, você não consegue ter a liberdade para fazer com que as ações que sejam necessárias, elas efetivamente venham a ocorrer. E isto é mais uma situação muito relacionada a isso. O Hélio trouxe aí uma série de informações relacionadas ao histórico que nós temos de incidentes e acidentes dentro do porto. E nós percebemos que nós não temos uma evolução ou uma ação definitiva a fim de sanar situações como esta. É evidente que nós temos na nossa região um porto e que os perigos, eles são eminentes. Nós temos aí que conviver com esse tipo de situação. É fato, mas também nós precisamos saber como lidar com essas situações. O Porto de Santos, ele não começou a operar no ano passado. Nós temos aí anos e anos já de operação. E nós precisamos ter, volto a dizer isso novamente, Paula, uma interlocução melhor, porque os impactos, novamente, são impactos municipais e regionais, não são federais, e eu não vi ninguém de Brasília ontem aqui para tratar esse assunto que ocorreu vale lembrar, Max, na Vale. Inclusive, de acordo com o que o Hélio estava falando também, o incêndio da Local Frio, houve uma dificuldade no início de identificar os produtos que estavam dentro daqueles containers. Então isso é algo que nós já discutimos aqui no programa, por isso que eu estou falando isso também. Discutimos, não foi uma vez só, foram várias vezes, a dificuldade de, num primeiro momento, identificar os produtos. E diante de tudo que já discutimos, se existe um plano de contenção numa situação como essa, esse tipo de informação deveria ser de fácil acesso, principalmente para o Corpo de Bombeiros. Então, se houve êxito na solução desse incêndio que aconteceu no Local Frio, poderia ter sido, então, mais fácil de ser resolvido se tivesse esse tipo de informação imediata, não tomaria, a proporção não seria tão grande quanto foi. Mas sabe por que, às vezes eu fico me perguntando, Paulo, o porquê da dificuldade de disponibilidade dessa informação? Toda empresa que trabalha com produtos, seja ele com commodities, vamos trazer isso um pouco mais para uma realidade menor, né? Até para que a gente possa fazer uma interlocução com o telespectador em casa. Toda vez que você tem uma loja, né, você sabe qual é o seu estoque. Você sabe qual é a quantidade de produtos que você tem dentro da tua loja, até para que você possa ter o controle desses produtos que vão ser vendidos lá para o consumidor. Isso não é muito diferente no porto. Você tem o controle, você tem sistemas hoje, e principalmente esses terminais privados, eles são providos de sistemas e mecanismos para controlar o volume de estoque e o volume de produtos que são armazenados lá. Fazendo uma analogia, eu sei a quantidade de containers que eu tenho dentro de um terminal de containers,
containers e quais são os produtos que estão lá para que eu possa fazer a efetiva cobrança desse armazenamento. Consequentemente a isso, quando a gente transfere isso para uma realidade como essa da Vale, eu também tenho que saber qual é a tonelagem que eu tenho de produtos armazenado dentro dos meus espaços do terminal, para que eu possa fazer a distribuição desses produtos também. E a gente percebe que essa informação, ela não é uma informação que vem à tona muito facilmente. E aí eu volto ao poder de legislar. Eu acho que é aí aonde nós temos que ter uma interlocução dentro de uma secretaria, seja ela de portos ou o que quer que seja, ou metropolitana, focado no porto, não só de Santos, mas Cubatão e Guarujá, para que estas informações elas sejam disponibilizadas para os órgãos competentes, para que estes órgãos possam lidar e gerir estes dados para que nós venhamos a ter toda a segurança necessária dentro do porto. Para a gente encerrar esse assunto, vocês dois, tanto o Max quanto o Hélio, têm familiaridade aí com o Porto de Roterdã, na Holanda, que é uma referência mundial, a gente tem que reconhecer isso. Essa questão da segurança das operações portuárias, como é que é tratada por lá, Max? Nós temos um pouquinho muita de diferença. Né? O Hélio é professor, eu vou trazer novamente essa frase que eu gosto bastante. Né? Nós brasileiros, nós sofremos da síndrome do estudante. Né? Nós deixamos para estudar sempre um dia anterior à prova, o que é o foco necessariamente na correção e não na prevenção. Nós percebemos aí que em grandes portos do mundo, não só na Holanda, mas em outros portos também, o foco de direção para toda a gestão de excelência portuária e segurança, ele é efetivamente tratado na prevenção e não na correção. Eu posso dar um exemplo bastante claro desta questão de prevenção. Por exemplo, os gates dos terminais no Porto de Rotterdam, eles não são gates habitados. Então isso demonstra também que é o foco em segurança. Aqui no Porto de Santos, se nós formos hoje e sairmos daqui do programa, Paulo, e formos diretamente aqui ao Porto de Santos, vocês vão perceber a quantidade de pessoas que transitam pelo gate. Isso é extremamente preocupante, porque você tem ali caminhões, você tem a ferrovia, você tem uma série de atores envolvidos e que não contribuem para a segurança das próprias pessoas que estão ali. Quantos acidentes não aconteceram? E quantos acidentes nós noticiamos aqui, né? E medidas não são tomadas para que isso necessariamente venha a ocorrer. Uma medida muito simples e clara para que isso possa tratar o foco da prevenção é fazer a automação dos gates, como nós percebemos em outros países, não é verdade, Hélio? E isso faz e contribui para a segurança dos portos na nossa região. Eu queria citar o meu professor Tiedo Vellinga. Ele é responsável pela gestão ambiental do Porto de Roterdã, e ele fala uma coisa que me dói. Ele fala que toda vez que ele vem a Santos, ele se sente na década de 60. Isso é muito grave. Os terroristas derrubaram as Torres Gêmeas em 2001, setembro, o famoso setembro de 2001. 2 anos depois, o mundo todo, os principais portos do mundo, implantaram o ISPS Code, que você, Maxwell, falou ainda há pouco. Nós estamos em 2016, 15 anos depois que os terroristas derrubaram as Torres Gêmeas, e 13 anos depois que foi implantado o ISPS Code, e ainda não terminamos de implantar o ISPS Code. Em muitos lugares, em muitos terminais, ele não existe. Isso é muito grave. Isso tem que ser corrigido. Moramos na cidade que tem o maior porto da América Latina. Esse é o nosso chavão, é o maior porto da América Latina, abaixo do Hemisfério Sul, é o maior porto do mundo. Mas ele não faz a lição de casa de um porto que tem o status de o maior porto do mundo. Bom, para a gente encerrar esse assunto, segundo a equipe do Caderno Regional, telejornal da Santa Cecília TV, que está neste momento no local onde aconteceu o acidente em Cubatão, os funcionários do Polo Industrial já foram liberados para trabalhar nas empresas. Ao todo, 180 profissionais do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao incêndio da Vale Fertilizantes, numa ação que durou 4 horas. O rescaldo só terminou às 5 horas da manhã de hoje. A Codesp informou que serão investidos 9,5 milhões de reais neste ano na implantação do sistema de gerenciamento de informações do tráfego de embarcações no Cais Santista. Nome até longo.
O valor será liberado pelo governo federal. A previsão é de que o projeto seja entregue entre a operação até o fim deste ano. Depois haverá ainda mais 2 anos de atividade assistida. Esse sistema permitirá ao complexo portuário ter em tempo real as informações de todas as embarcações que estão no canal de navegação, no fundeadouro dos navios, na Barra de Santos e no canal da Piaçaguera, em Cubatão. Para se ter uma ideia, as informações do VTMIS permite saber precisamente o posicionamento de cargueiros e até de pequenos caiaques. A implantação do sistema inclui a elaboração do projeto executivo, quem está à frente é o consórcio Indra VTMIS de Santos. Quais são o nome? É até difícil, né, Max? Para a gente que não está muito acostumada, embora a gente fale de porto todos os dias, o nome é mais complicadinho. Quais são os efeitos práticos para a implantação desse sistema no Cais Santista? O VTMS, né, se assim nós podemos mencionar, Paula, ele é um sistema como se fosse o grande radar dos aeroportos, né? Até para que o telespectador em casa faça um paralelismo aí das duas aplicações. E é um sistema que já é utilizado há mais de 10 anos nos principais portos do mundo. Esse sistema contribui principalmente não só para a segurança de todas as embarcações que se aproximam ao Porto de Santos, mas também para toda a logística de entrada e saída desses grandes cargueiros que nós temos no porto. Isso é uma situação que nós tínhamos uma carência muito grande. Nós ouvíamos há algum tempo atrás relatos aí de grandes piratas em relação a esses navios que ficam fundeados aguardando a atracação no Porto de Santos, e este também é um mecanismo que pode contribuir para este tipo de segurança. Mas quando a gente fala numa implementação como essa, nós sempre percebemos que o governo federal e também os municípios sempre gostam de pautar estas notícias de disponibilidade de verbas para investimento, né? 9 milhões, 5 milhões, são números bastante bonitos para quem está sentado em casa no sofá assistindo o jornal hoje. E esse projeto como um todo é um projeto de mais de 20 milhões. A disponibilidade dos 9 milhões foi para esse ano, para atender já o início dessa implementação. Eu acho que o governo federal deve fazer isso e tem que continuar disponibilizando todo esse capital para os investimentos que são necessários para o nosso país, não só para a região portuária. Mas temos de nos preocupar, e volto a pontuar isso, Paula, com o custeio. Um projeto de 20 milhões, e nós sabemos isso porque toda empresa ou pessoa que está habituada a lidar com um projeto, e isso a gente ouve bastante em PMI, o Hélio sabe e tem conhecimento disso também, o custo ou o custeio pós-implementação gira em torno de 5% do valor investido. E o valor investido de 20 milhões, ou 30 milhões, ou 50 milhões, se nós calcularmos 5% desta parcela, é um valor significativo. E aí depois nós temos o município do modo geral, ou os portos do modo geral, tendo de dar continuidade na passagem do boné ao governo federal para que haja disponibilidade de dinheiro para custeio. E nunca existe disponibilidade de dinheiro para custeio. Então nós corremos o risco, Paula, mais uma vez, de que uma implementação de uma tecnologia como essa, pós-implementada, ela não venha a ser utilizado em 100% da sua capacidade por falta de disponibilidade do custeio. Então, é uma preocupação que nós precisamos ter. Eu acho que nós temos a capacidade de fazer os investimentos, nós temos hoje o amadurecimento de buscar tecnologias que sejam tecnologias que não só de ponta, mas que contribuam também para a operação nos portos, mas ainda não ouço e ainda não vejo notícias que se preocupem também com a relação de continuidade desses projetos. Nós percebemos aí, e aí eu vou trazer para a nossa realidade, hospitais que são inaugurados, novas creches, e sempre isso acontece em todos os governos, mas não existe a preocupação em manter. E aí nós temos que sempre estar pagando imposto, contribuindo para fazer o investimento e não dar continuidade naquilo que já foi investido inicialmente. Gasta-se muito para criar o equipamento, mas não se separa uma verba para manter isso, ou conta-se com a ajuda de algum órgão que você não tem certeza se isso vai chegar, ainda mais na crise que está hoje em dia. Mas aí eu pergunto para vocês, com esse tipo de investimento, o Porto de Santos ele ainda vai estar correndo atrás do prejuízo ou ele já dá passos largos aí?
Eu acho que a gente, volto a dizer, nós temos hoje uma mentalidade bastante diferente. Não é só notícia ruim. O Porto de Santos, ele cresceu vertiginosamente e ele fez inúmeros investimentos nessa questão tecnológica. E nós temos que continuar fazendo. A questão da tecnologia, ela é uma questão evolutiva. Trazendo de novo para a nossa realidade, nós hoje temos o telefone A, daqui a pouco lança o telefone B, o C, o D, o F e assim sucessivamente. E tecnologicamente falando, em relação a essas questões que existem para os portos nacionais e internacionais, isto é também uma verdade absoluta, porque a evolução ela é constante. E aí você tem que estar nesse processo cíclico para que você faça esses acompanhamentos. Os terminais privados, Paula, como nós já mencionamos aqui, fizeram inúmeros investimentos nesta questão, principalmente os terminais de containers, né? Nós ainda temos uma dificuldade bastante grande nos terminais focados em commodities. Nós não percebemos que ainda eles se preocupam com a questão da gestão do tráfego ao redor desses terminais. Haja visto o que aconteceu agora recentemente, não só na Vale, mas em outras localidades. Os terminais estão muito mais focados em investimentos para dentro da porteira, se assim nós podemos dizer, né, fazendo a automação totalmente interna, mas ainda não existe essa preocupação com o foco logístico. Esse investimento que vem sendo hoje feito na relação do VTMS é um investimento bastante significativo para o Porto de Santos, né, e uma ferramenta na qual nós já tínhamos de ter há muitos anos. Eu mencionei isso, acho que aqui já uma vez, Paula, todo mundo que faz aí a ponte aérea Rio de Janeiro, São Paulo, a aproximação do Rio de Janeiro em São Paulo é por cima de Santos, né? E quando você olha em dias claros, você percebe que aqui no mar da Baixada Santista é como se fosse uma grande cidade, pela quantidade de navios que aguardam a atracação. Então você precisa se preocupar com a segurança de todas aquelas embarcações e fazer a gestão logística apropriada. E esta implementação desta tecnologia vai vir a contribuir com todas essas questões mencionadas. Ele colocou muito bem a questão da ingerência política. O Porto de Santos está em Santos, ele não está em Brasília. Esse é o primeiro grande ponto. Os portos que descentralizaram e têm as suas gestões regionalizadas, vou dar o exemplo do Porto de Itajaí, estão passando à frente do Porto de Santos. E não é o único porto nacional que vai causar com relação à retirada de trabalho aqui do Porto de Santos, navios do Porto de Santos, cargas do Porto de Santos. Isso é uma realidade que precisa ser mudada. A primeira vez que eu vi VTMS na minha vida foi em 1990 no Porto de Rotterdam, na Holanda. E na semana seguinte eu vi no Porto de Antuérpia, na Bélgica, e depois, um pouquinho mais adiante, eu vi no Porto de Hamburgo. Isso foi em 1990, época em que eu vi falar da perimetral, que não está concluída hoje. Época em que os argentinos já estavam iniciando e terminando o seu processo de modernização, que só começou em 93 no Brasil. Então, percebam que essa linha do tempo ela é muito elástica. Nós ficamos muito tempo enrolando, patinando, fazendo patinação num setor que, como o Maxwell bem colocou, ainda bem que não é aeroporto, onde você tem lá aquela pista e tem toda a necessidade de controle. Nós estamos pensando, a autoridade portuária está pensando em fazer o controle do fluxo no canal do estuário em 2017, século XXI. Isso já deveria estar rolando lá atrás. E até uma notinha que me causou espanto aqui, eles vão controlar os caiaques. Então, o pessoal do caiaque, o pessoal do stand-up, que hoje vai entrar no VTMS, hein? Cuidado com atravessar lá para o Sangava, isso vai ser problema. Né? Aliás, eu fiquei imaginando, existem coisas interessantes, né? A ligação Santos-Guarujá. É a tal história do antes tarde do que nunca. Fico imaginando a hora que a gente finalmente, nós conseguimos fazer um túnel submerso entre Santos e Guarujá. Eu acho que eu não vou estar viva mais. Inclusive não vai ter mais veículo funcionando elétrico, não vai ter, né? E também talvez não seja uma travessia para santistas nem para turistas. Eu acho que nesse momento da nossa história, esse público deve ser, inclusive, visitantes de outros planetas, mais ou menos isso. Essa situação, ela gera essa brincadeira, mas ela não pode acontecer. A atividade portuária é extremamente dinâmica. Sim. E nós estamos realmente patinando com relação à implementação de tecnologias e implementação de atitudes. Nós estamos ancorados em Brasília e, pelo que eu saiba, a Brasília não tem porto. Bom, vamos dar sequência aqui no programa. Recentemente, o Porto de Santos anunciou a primeira etapa do projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente, do Portolog do governo federal.
O agendamento de caminhões carregados com granéis sólidos de origem vegetal e com destino ao Cais Santista são feitos pelos próprios terminais, em um sistema desenvolvido pela União e não mais pela Codesp. O Portolog, debatido constantemente em nosso programa, é um projeto indispensável para o aprimoramento logístico dos portos brasileiros. O Porto de Vitória, no Espírito Santo, também está na fase de implantação do Portolog, porém é um estágio mais avançado. Quais as diferenças entre os portos de Santos e Vitória, Max, nesse processo? As diferenças são bastante grandes, Paulo. O Porto de Vitória contratou o projeto por completo nessa questão do Portolog. O Porto de Santos hoje efetivamente disponibilizou um sistema de agendamento para os caminhoneiros a fim de tentar fazer o controle necessário em virtude da safra que nós temos aí pela frente. Eu não tenho entendimento que isso venha a contribuir em 100% na questão de agilidade de admissão nos caminhões do Porto de Santos, porque na verdade é somente um sistema para cadastramento ou garantia de alguma janela, mas efetivamente isto não impede que o motorista saia de qualquer localidade que ele esteja no país e venha ao Porto de Santos, né? Então, ele precisa sim ter a contratação de um projeto executivo e a implementação desse projeto, como foi feito em Vitória na sua totalidade, Paula. Eu concordo plenamente. Tecnologia é tudo e isso não é tecnologia que nós precisamos. Agendamento de caminhão é uma coisa... aliás, quando eu faço essa palavra agendamento, me remete a agendamento do SUS, da Policlínica, da Saúde, aquela que você agenda hoje para no ano que vem você ser atendido, né? Eu espero que não seja uma atitude no sentido de que freie a mobilidade dos modais. Eu espero que o Portolog ele não seja entendido como aquele momento que você tem que segurar o caminhão em algum lugar da estrada ou o navio em algum lugar na barra. Na verdade, isso tudo ele tem que ter um fluxo constante. O caminhão não vai esperar o navio e tampouco o navio vai esperar o caminhão. Isso não pode acontecer. E muitas autoridades no Brasil pensam que funciona desse jeito. Não é assim que a banda toca, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que o sistema informatizado deve tratar as exceções ocorridas no agendamento? Nós temos aqui em Santos situações muito estranhas. Nós temos uma coisa chamada Open Gate, que ele é utilizado para cargas refrigeradas, como, por exemplo, os embarques de carne. Evidentemente, é uma loucura. O Brasil é o maior exportador mundial de carne, e isso acontece porque nós temos no nosso grandioso território nacional várias plantas produtivas, frigoríficos produzindo e mandando a carne aqui para o porto. E é uma loucura essa logística. Eu, outro dia, conversando com o pessoal da Marfrig, com o pessoal da Friboi, é verdadeiramente uma loucura. Praticamente o caminhão chega poucas horas do navio zarpar. E aí no limite, é o que eles chamam, é uma operação criada, é o Open Gate, é uma situação de exceção à regra, mas não tem jeito. Nós estamos falando de um navio que vai pegar 200 contêineres com carne. Esse navio não vai embora sem concluir a operação. Percebam como precisa de gestão, precisa de dinamismo. É uma situação, quando você chega no aeroporto 15 minutos antes, a excelência da logística é conseguir te colocar dentro do avião, não é você perder o voo. E a mesma coisa acontece na atividade portuária. A nossa excelência ela é feita a partir da maneira como nós tratamos as situações habituais com as situações emergenciais, de maneira técnica, de maneira aprimorada. É assim que funciona um porto. E eu espero que é assim que ele funcione. Hélio, como estudante, eterno estudante, né, professor universitário, antes de encerrar, que a gente tem pouco tempo, e eu ainda preciso falar com o Max também, saber a opinião dele em relação a isso, você acha que em quanto tempo a gente consegue se atualizar? Porque a gente vê tantas dificuldades em relação a uma atualização do porto. Nós estamos virando a página depois de tanta saturação com coisas que não foram solucionadas. Estamos entrando num novo processo, será? Estamos sim. Essa é a parte boa. A gente está falando do antes tarde do que nunca, eu acredito muito nisso. Nós passamos anos ouvindo sobre dragagem, o que a dragagem acontece, né? A gente entendeu que a dragagem não é uma coisa feita ano sim, ano não. Nós passamos anos vendo os problemas com as perimetrais, os congestionamentos, os gargalos logísticos pela região, e estamos entendendo verdadeiramente todo o compêndio de coisas que temos que fazer para definitivamente resolvermos a nossa situação e definitivamente nos tornarmos um porto de referência mundial. Santos, a região, ela é a região de um porto mundial, de um dos maiores portos do mundo. Dos 40 maiores portos do planeta,
o planeta hoje tem 100 portos importantes do ponto de vista comercial. Santos é o 38º. Então a gente pode acreditar, Max? Para a gente encerrar 2 minutinhos aí. Eu acho que a gente deve acreditar, Paula. E o Hélio foi bastante feliz nesse assunto da relação da carne, né, dos contêineres refrigerados, que precisam ter esta relação just in time, e o Portolog vem a contribuir com isto. Por quê? Porque o mercado ele cresceu vertiginosamente. O acesso a conquistas, entre aspas, pela própria as pessoas físicas na aquisição de bens de consumo, como você comprar um caminhão para exercer uma função autônoma e assim sucessivamente, contribuiu para essa grande massa que existe hoje de acesso ao porto. Mas você não pode ter uma liberalidade bastante grande neste sentido a fim de comprometer toda a logística. Você precisa ter o acesso dessas pessoas ou desses caminhões, porque o modal rodoviário ele é um modal mais utilizado hoje ainda pelo Porto de Santos. Ele precisa estar motivado, porque se ele não estiver motivado, ele vai comprometer o acesso a essas necessidades que existem para exportação ou importação de produtos, ou necessariamente, como o Hélio diz, em relação ao embarque. A logística está focada na excelência, né? Então, se eu tenho excelência para fazer o embarque da carga no tempo correto, é assim que eu sou efetivamente eficiente. Um dos modais, Paula, que nós precisamos pensar um pouco melhor é o modal ferroviário. O modal ferroviário também é bastante importante para o Porto de Santos. E nós ainda não percebemos aí a iniciativa pública e também a privada fazendo movimentos que venham a contribuir para este modal também ser um modal potencializado dentro do Porto de Santos. Vamos trazer esse tema mais vezes, porque infelizmente o nosso tempo é curto. A gente ficaria, como o Hélio falou, 2 horas de programa. Eu falei, não, Hélio, apenas uma e um pouquinho menos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu queria agradecer aos nossos convidados pela excelente discussão de hoje. Max, obrigado por estar aqui. Hélio, mais uma vez, prazer receber você aqui no programa. Pode vir quando quiser. Muito obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. Te desejo um excelente fim de semana. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero segunda-feira, às 8 horas da manhã. Até lá.